Sempre que olho pela janela, o mesmo cenário está ali. As árvores que balançam suavemente com o vento, os pássaros que vêm e vão, e ali na esquina, a velha lanchonete onde costumávamos nos encontrar. É meio estranho pensar que 5 anos se passaram desde que Sofia partiu. Naquela manhã de maio, seu olhar estava cheio de sonhos e eu apenas queria que ela ficasse. Mas a vida em nossa pequena cidade parecia pesar sobre seus sonhos. Ela sempre dizia que queria algo mais, algo que não cabia nas ruas estreitas e nas pequenas casas que conhecemos tão bem. Então, num abraço apertado, ela me prometeu que voltaria. Vou conquistar o mundo e depois voltar para você, disse, com um sorriso que ainda me traz um pouco de calor. Mas a verdade é que, enquanto ela buscava seu futuro, eu fiquei preso ao nosso passado. Durante esses anos, me transformei numa espécie de ponto de referência por aqui. As pessoas sabiam que eu estava esperando. Muitas vezes ouvia comentários dos vizinhos. Olha, ali está o Lucas de novo, só esperando a Sofia voltar. No início, aquilo me enchia de orgulho. Eu era fiel, eu era esperançoso, mas com o passar do tempo essa história virou um tanto de piada. Ei, Lucas já comprou a passagem para ir encontrá-la? Sempre com um sorriso no rosto eu respondia. Calma, ainda não é hora. Tem uma parte de mim que adora essa ideia de lealdade, de esperar pelo amor, e outra parte que fica triste ao perceber que muitos não compreendem isso. As estações mudaram e, com elas, eu continuei a caminhar pelas mesmas calçadas, trabalhando no mesmo lugar, assistindo a vida passar. Cada verão trazia novas lembranças e cada inverno um frio que parecia mais intenso sem ela aqui. Mas cada um dos aniversários, das festas de fim de ano, eu desejava mais do que qualquer coisa que ela estivesse ao meu lado. Às vezes íamos nos encontrando, mesmo que em pensamentos. Sempre que passava pelas flores que plantamos juntos, sentia como se ela estivesse ali me esperando. Era tudo tão real na minha cabeça. Eu sonhava com ela quase todas as noites, trazendo de volta os risos e as conversas sobre planos que pareciam tão simples, mas que agora eram tudo o que eu tinha. Meu coração ainda pulsava naquela esperança, mas por que não fui atrás dela? Essa pergunta rondava minha mente diariamente. Eu tinha meu trabalho, minha vida e, no fim, um compromisso que parecia maior do que eu. Era mais do que apenas amor, era um tipo de promessa silenciosa que eu fiz. Eu não queria ser apenas mais um na lista de quem se vai. Queria mostrar a ela que mesmo aqui, onde tudo parecia igual, eu esperaria. Assim segui com a minha rotina. Levantava cedo, tomava meu café, passeava pela cidade e ainda me pegava olhando o relógio, como se ele pudesse me trazer notícias. As pessoas tentavam me incentivar a seguir em frente, a esquecer, mas nem sempre era tão simples. O amor não desaparece assim. E assim os anos foram passando, e eu, um homem comum, tornei-me uma espécie de testemunha da vida, uma âncora para aqueles que passaram e um farol de esperança. Cada vez que o telefone tocava ou que alguém batia na porta, meu coração pulava de uma forma que eu não conseguia controlar, mas a esperança persistia. Se um dia Sofia voltasse, tudo faria sentido de novo. Todos os dias eu me encontrava sentado no mesmo banco da praça. Era quase um ritual, como se a rotina me desse um pouco de segurança em meio ao sentimento de saudade que me acompanhava. Acordava cedo, antes mesmo do sol aparecer, e preparava meu café. O cheiro do café fresco me trazia um conforto especial, mesmo nos dias mais difíceis. Depois de tudo pronto, eu saía de casa e caminhava pela rua até a praça. O caminho era sempre o mesmo, mas eu não me importava. Cada passo que eu dava era como uma pequena meditação. O sol começava a nascer e a luz dourada iluminava tudo ao meu redor. Eu sempre me sentava diante do tão famoso horizonte, aquele que nunca mudou, mas que para mim representava um futuro incerto. Enquanto observava as nuvens se formarem e se desfazerem com o passar do dia, minha mente flutuava longe para águas mais tranquilas. Tentava imaginar como seria o reencontro com Sofia. O que eu diria, como seria seu sorriso ao me ver de novo, era um jogo constante entre esperança e ansiedade. Cada nuvem que eu via se formava em cenários em que estávamos juntos, rindo e relembrando os momentos simples que vivemos. Os moradores da cidade sempre notavam minha presença na praça. Eu sabia que em algum lugar havia um olhar solidário me observando. A maioria deles se acostumou a me ver ali, invariavelmente, e alguns até paravam para trocar umas palavras comigo. Às vezes me contavam notícias, outras vezes simplesmente me desejavam um bom dia. A dedicação que eu tinha em esperar por Sofia acabou gerando um tipo de carinho entre nós. Você continua firme na sua espera, Lucas? Me dizia a Dona Maria, a doce senhora que vendia flores. Isso é lindo! Ela sempre me oferecia um ramalhete, incentivando-me a não perder a fé. Eu sorria agradecido. Para muitos essa história poderia parecer boba, um amor que se sustenta no tempo, mas para mim era real, era tudo o que eu tinha.
No final da tarde, a luz começava a mudar novamente e o céu se tornava um espetáculo de cores. Meus olhos fixavam-se nas nuvens que mudavam de forma e ali, naquele momento, eu sentia uma mistura de calma e expectativa. Assistir àquele espetáculo natural me dava forças. Sabia que, assim como as nuvens, a vida também se transformava e talvez um dia Sofia voltasse e tudo se tornasse claro novamente. E assim eu seguia. Naquele banco, minha esperança se renovava dia após dia. Para mim, esperar não era um sinal de fraqueza, mas de amor. Era a prova de que estava disposto a viver cada dia como se ela fosse voltar. A cidade me observava e, de certa forma, me apoiava nessa espera silenciosa, como se cada um, na sua própria maneira, torcesse para que minha história tivesse um final feliz. Com o passar dos anos, as dificuldades se tornaram parte da minha rotina. Era estranho porque, ao mesmo tempo que a cidade continuava a viver, eu me sentia cada vez mais isolado. A solidão parecia pesada, como um cobertor que não me deixava escapar. Muitas noites eram longas e silenciosas, e cada passo que eu dava pelo centro da cidade me lembrava de como tudo era diferente sem Sofia. A saudade era uma companheira constante e, por vezes, eu achava que não conseguiria suportá-la, mas havia algo que sempre iluminava meu dia: as cartas de Sofia. Quando eu recebia uma, meu coração pulava de alegria. Ela me falava sobre suas conquistas, sobre as pessoas que conhecia e as dificuldades que enfrentava. Era como se, de alguma forma, ela estivesse aqui comigo, contando suas aventuras e dividindo sonhos. Cada palavra dela me transportava para um lugar onde éramos novamente um só. As cartas eram bússolas que me guiavam nos meus dias mais escuros. Eu lembro de uma carta em especial, em que ela descreveu como tinha se apresentado em uma peça de teatro. Eu a vi dançando na praça, cheia de vida, e nesse momento pensei, ela está se tornando a mulher que sempre sonhou ser. A felicidade dela também era um pouco minha. As vitórias dela me alimentavam, me faziam sentir que a espera valia a pena. Eu me perguntava como seria o sorriso dela ao ler as nossas histórias e como me sentiria ao ouvir sua voz novamente. Naqueles dias em que a solidão era mais difícil de suportar, eu pegava as cartas e relia cada palavra, como um amuleto que me protegia da tristeza. Eu não conseguia imaginar desistir. Para mim, desistir era como apagar uma luz que ainda brilhava em meu coração. A esperança era tudo o que eu tinha. E cada vez que eu lia suas linhas, percebia que ela também lutava, enfrentando seus próprios desafios, enquanto eu esperava por ela aqui. Às vezes, as pessoas me perguntavam se eu não pensava em seguir em frente, em encontrar alguém. Eu sempre respondia que não. A verdade era que meu coração ainda pertencia a Sofia. Eu sabia que havia algo maior nos unindo. Nunca considerei abandoná-la, mesmo nos dias em que as nuvens pareciam mais escuras. A espera era o meu ato de amor e ela me ensinou a ter paciência e fé. A vida continuava e eu segui firme na minha decisão. As cartas me lembravam que a distância não mudava o que sentíamos. Cada mensagem dela trazia um pouco de coragem para enfrentar a saudade e a solidão. E assim segui, sempre crendo que um dia nossas vidas se cruzariam novamente, como se o universo estivesse apenas esperando o momento certo para nos unir. Essas trocas tornaram-se meu combustível diário. E mesmo quando os ventos sopram contra, eu sabia que estava na direção certa, que estava esperando por alguém que valia a pena. Em cada palavra dela encontrei força para não desistir. Sofia aqui. Sempre que penso em Lucas, meu coração aperta. Nos momentos em que volto à cidade, a lembrança dele é como um eco que não saí da minha cabeça. O problema é que a vida moderna é uma correria e as obrigações às vezes me engolem. Quando voltei na última vez, olhei para o banco da praça e ainda o vi lá, sentado como sempre. Aquilo me arrancou um sorriso misturado com saudade. Eu me lembro das nossas conversas, das risadas e dos planos que fizemos juntos. Ele me fez acreditar que o amor verdadeiro valia a pena. Mas com o tempo, percebi que a distância trouxe muitos desafios. Sempre que estou aqui, só consigo pensar em como posso encontrar um tempo para ele, mas o dia a dia não facilita. As reuniões, os compromissos e a pressão para conquistar meu espaço na nova cidade fazem com que eu me perca em meio a tantas responsabilidades. Às vezes eu pego um café e me sento sozinha, tentando lembrar dos momentos bons que tivemos juntos, e em cada gole sinto a necessidade de estar com ele novamente. É complicado porque a vida que construí por lá também exige muito de mim, mas no fundo sempre há um pedacinho de mim que anseia por Lucas. Eu sabia que a vida dele estava marcada por essa espera e, por mais que tentasse, não conseguia tirar essa imagem dele da minha cabeça. Ele era um símbolo de estabilidade, algo que sempre estive buscando. E mesmo quando estou rodeada de pessoas, a falta dele me assombra, como se uma parte de mim estivesse faltando. Toda vez que volto, o desejo de encontrá-lo aperta meu peito.
Um dia, quando passei pela lanchonete onde costumávamos ir, lembrei da conversa sobre nossos sonhos. Meu coração ficou tão apertado, pois eu sabia que ele estava lá em algum lugar contando os dias para me ver novamente. E eu tinha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que me via atolada nas tarefas, mesmo sabendo que ele poderia ser meu porto seguro se eu quisesse. As obrigações me cercavam, mas no fundo a esperança nunca morreu. Quando fecho os olhos, ainda consigo sentir seu cheiro, o calor das nossas conversas e o jeito como ele me olhava. Tudo isso me diz que ele é especial para mim, e a verdade é que mesmo longe, Lucas mora dentro de mim. Agora, mais do que nunca, percebo que precisamos encontrar um jeito de nos reencontrar. De sentar naquele banco da praça e simplesmente conversar, como nos velhos tempos. Enquanto isso, sigo a vida, faço o que posso para equilibrar meus sonhos e os do Lucas. E à medida que os dias passam, a certeza de que a vida nos reservará um reencontro se torna mais forte. Não posso deixar que as obrigações apaguem essa chama. No fundo, sempre soube que não importa a distância, o amor verdadeiro sempre se encontra novamente. 5 anos se passaram e eu ainda estava lá, sentado no meu banco da praça, como se o tempo não tivesse passado. A rotina sempre foi a mesma, observando as mudanças nas cores do céu ao pôr do sol, esperando aquela visão familiar. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Enquanto o sol começava a se esconder, uma sombra ao longe chamou minha atenção. Meu coração acelerou ao reconhecer aquela silhueta. Era Sofia. Eu estava paralisado, quase não acreditando no que meus olhos estavam vendo. O mundo à minha volta parecia ter parado. Ela se aproximava lentamente, como se aquele momento estivesse sendo cuidadosamente desenhado pela vida. Não lembrava de ter me sentido assim em muito tempo. A mistura de saudade e felicidade tomou conta de mim e lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Não consegui evitar. As emoções eram intensas demais. Quando finalmente chegamos perto um do outro, a distância que nos separou por tanto tempo desapareceu. Olhei em seus olhos, aqueles olhos que eu tanto sonhei, e vi que a chama ainda estava lá. Ela também chorava, e mesmo com a tristeza da separação, havia um brilho de esperança na sua expressão. Num movimento instintivo, eu a abracei com a força de todos os meus anos de espera. Era como se, ao segurá-la, eu estivesse recuperando partes de mim que achava que tinham se perdido. Eu esperei por você, eu disse com a voz embargada. E naquele momento não precisei explicar mais nada. As lágrimas, os sorrisos, tudo falava por nós. O amor que sempre esteve presente no meu coração nunca havia diminuído. Era como se cada dia que passei à espera dela tivesse me conectado mais ainda com o que sentíamos. Nunca deixamos de nos amar, mesmo com a distância. O sol estava quase se pondo e a luz dourada do entardecer pintava o céu com cores que eu só queria compartilhar com ela. Contamos um ao outro tudo o que havia acontecido nesses anos. Os desafios, as conquistas e até as dificuldades. Enquanto falávamos, sentia como se o tempo não existisse. Era só nós dois, rindo e chorando juntos, relembrando cada parte da nossa história. Ao longo da conversa, a insegurança que havia em mim começou a se dissipar. Eu percebia que, de alguma forma, tudo tinha valido a pena. Cada dia de espera, cada carta, cada momento de saudade. E agora ela estava ali ao meu lado e tudo parecia fazer sentido novamente. O mundo ao redor desapareceu e parecia que estávamos em nossa própria bolha. Eu voltei, disse ela, e suas palavras soaram como um alívio. Eu sabia que nossa história tinha mais capítulos a serem escritos. O amor não havia enfraquecido. Na verdade, parecia mais forte, mais maduro, e com isso veio a esperança de que juntos poderíamos enfrentar o que vier pela frente. O reencontro era apenas o começo. O dia foi se apagando, mas a luz que havia entre nós não se apagou. Afinal, aquela sensação de estarmos juntos novamente era tudo o que eu sempre desejei. E eu sabia, no fundo do meu coração, que nossa história estava longe de acabar. Com o reencontro de Sofia, nossa história começou a se espalhar pela cidade como um fogo de palha, aquecendo o coração de todos que a ouviam. Logo, não éramos mais apenas Lucas e Sofia, éramos uma lenda local, um exemplo vivo do que o amor verdadeiro pode ser. As pessoas, de jovens a idosos, passavam a nos olhar com admiração e até um pouco de esperança. Era fascinante como, em dias comuns, eu encontrava pessoas comentando sobre nós nas esquinas e nas lanchonetes. Vocês viram? O Lucas e a Sofia, depois de 5 anos, finalmente estão juntos. Era como se a nossa espera tivesse tocado a vida de cada um de alguma forma especial. E confesso, isso me deixava um tanto lisonjeado. A ideia de ser um símbolo de lealdade era algo que nunca tinha imaginado. Até mesmo jovens, que antes se preocupavam apenas com suas próprias paixões efêmeras, começaram a falar sobre como nossa história mostrava que o amor verdadeiro exige paciência.
Ouvi um grupo de adolescentes conversando sobre isso enquanto esperavam o ônibus. Um deles dizia: se o Lucas conseguiu esperar, então nada me impede de lutar pelo que eu quero. O amor vale a pena, gente? A responsabilidade de sermos essa inspiração me surpreendeu, mas também me fez sentir que tinha feito algo certo na vida. As pessoas iam nos procurar para perguntar como era possível suportar a saudade e a espera. Eu sempre dizia: não é fácil, mas nunca valeu a pena desistir. E o amor, por mais doloroso que seja às vezes, sempre vale a luta. Sofia costumava me identificar como um poço de paciência, mas para mim tudo isso era apenas parte do compromisso que eu havia feito a mim mesmo. O amor dela era a razão pela qual eu suportava tudo isso. E agora estava prestes a contar a todos como essa espera me ensinou a crescer e valorizar cada momento. Nossa história também trouxe uma onda de discursos sobre o que realmente significa amar alguém. Casais mais velhos, que antes iam apenas ao cinema, começaram a relembrar suas próprias histórias de várzea, relembrando como enfrentaram dificuldades e reencontraram suas paixões. Outros mais jovens começaram a ver o amor com um olhar diferente e a questionar se estavam dispostos a lutar pelo que realmente desejavam. As crianças passavam por nós e nos olhavam com olhinhos curiosos, ouvindo os pais falarem sobre a nossa história com um brilho nostálgico. E eu sentia um calor no peito ao perceber que não só eu e Sofia éramos impactados pelo tempo que passamos esperando um pelo outro, mas toda uma comunidade. O amor de verdade parecia ter um jeito de unir as pessoas, e isso era um presente que nunca esperei receber. Corri para os braços dela, e quando percebi, olhei ao meu redor e percebi que não éramos só nós dois, mas uma pequena revolução que estava inspirando e conectando a todos. E foi assim, entre histórias e trocas de olhares, que a lenda da nossa espera se tornou um eco que ressoava na cidade, mostrando a todos que o amor é, de fato, capaz de superar o tempo e a distância. No fundo, sentia que nossa história não era só nossa, era de toda a cidade, um lembrete de que o amor verdadeiro vale sempre a pena.